Olá e bem-vindos a mais um mergulho profundo. Hoje temos em mãos algo que parece literalmente sair de um guião de ficção científica, mas que é, na verdade, o nosso presente mais imediato. Exatamente, é o que está a acontecer agora. Pois, e a nossa missão hoje é explorar aqui a interseção alucinante entre a biologia radical e as tecnologias exponenciais. A base de toda esta nossa conversa assenta no trabalho e nas visões de pioneiros tecnológicos, como o Peter Diamandis. Sim, e o foco é perceber como a convergência vertiginosa da inteligência artificial, da computação quântica e a engenharia celular promete redefinir por completo o que significa ser humano, tanto aqui na Terra como... Como no cosmos. Bem, vamos lá desconstruir isto, porque a grande premissa aqui não é uma utopia distante. Estamos a falar da possibilidade real de a morte e o envelhecimento se tornarem, de certa forma, opcionais. É um conceito forte, mas é real. É a ideia de que estamos à beira de ganhar décadas de vida saudável num futuro extremamente próximo. É exatamente esse o ponto de partida. E convém estabelecer desde logo, para quem nos acompanha, que não estamos aqui a debater otimismo cego ou teorias da conspiração. O que estamos a analisar são dados empíricos sólidos, Investimentos de milhares de milhões. nem mais. Investimentos brutais e tendências tecnológicas que estão a acelerar a um ritmo vertiginoso. O conceito central que domina este campo atualmente é a chamada velocidade de escape da longevidade. Sim. Mas para compreendermos como é que isto é sequer viável, temos de olhar para além da biologia tradicional. Repara, temos de perceber que a medicina deixou de ser apenas biologia e passou a ser uma ciência de informação, impulsionada por um poder computacional massivo. Claro. E é por isso que este tema é tão crucial para quem nos ouve hoje. Não se trata daquela ideia, um pouco deprimente de viver até aos 150 anos preso a uma cama de hospital a acumular fragilidades. Nada disso. É sobre qualidade. Trata-se de vitalidade pura. A grande mensagem prática para a nossa rotina é compreender que a próxima década exige que mantenhamos o corpo mais saudável possível agora, no presente, para conseguirmos apanhar o comboio destas curas iminentes. Exato. É a ponte direta entre evitar aquele bolo extra hoje e ter acesso à medicina revolucionária de amanhã. Pois é. Portanto, vamos entrar no primeiro grande obstáculo. O chamado fosso da saúde. Quando olhamos para a demografia atual, a esperança média de vida pode rondar os 78 anos nos países desenvolvidos. Mas a esperança de vida saudável termina frequentemente por volta dos 63. Pois há ali uma quebra acentuada. O grande objetivo de toda esta tecnologia é fechar esse fosso. Sem dúvida. E a meta para o fecho desse fosso está surpreendentemente próxima. Visionários como Ray Kurzweil e geneticistas conceituados como George Church apontam para o final desta década, em 2030, 2030 está quase aí. ou mais tardar meados da década de 2030, para atingirmos essa tal velocidade de escape da longevidade. O que é que isto significa na prática? Diz-me tu. Significa que chegaremos a um momento de viragem em que, por cada ano civil que passa, a ciência médica consegue prolongar a esperança de vida humana em mais de um ano. É alucinante! Pensemos bem nisto. A partir do momento em que a ciência avança mais rápido do que o nosso relógio biológico, a matemática da mortalidade inverte-se por completo. É uma perspectiva que quase dá um nó no cérebro. E, para explicar o mecanismo biológico por trás disto, há uma analogia adorável nas fontes com o mundo da informática que simplifica tudo. A do software e do hardware. Exatamente. Pensemos no nosso corpo como um computador. Quando nascemos, recebemos cerca de 3,2 mil milhões de letras de ADN da nossa mãe e 3,2 mil milhões do nosso pai. Esse é o nosso software básico. O nosso código-fonte. O curioso é que esse código é rigorosamente o mesmo quando temos 20, 50 ou 100 anos. Então, se o software não muda, por que é que o corpo envelhece? Por que é que perdemos a energia dos 18 anos? O que é fascinante aqui é que o segredo não está no código genético em si, mas sim no epigenoma. A palavra vem do grego epi, que significa acima ou sobre a genética. É a camada superior. Exato. O epigenoma funciona como o maestro de uma orquestra, ou o sistema operativo que diz a cada célula quais os genes que devem ser lidos e quais devem ser ignorados. Uma célula da pele, uma célula do fígado e um neurónio têm exatamente o mesmo ADN. A receita é a mesma. A única razão pela qual são diferentes é porque o epigenoma diz:
Tu lês o capítulo da pele, tu lês o capítulo do cérebro. O problema é que, com o passar do tempo, devido à radiação, ao stress, à má alimentação, esse maestro começa a perder a pauta. Fica confuso. Fica. O envelhecimento é, no fundo, a perda da diferenciação celular. A célula da pele começa a esquecer-se de como ser uma célula da pele elástica e jovem. E é aqui que a ciência dá o salto para a ficção científica tornada realidade. A investigação atual foca-se na reprogramação epigenética. Isto baseia-se nos fatores de Yamanaka, uma descoberta monumental que até valeu o Prémio Nobel. Uma revolução absoluta. Basicamente, os cientistas descobriram um conjunto de proteínas que atua como um botão de reposição de fábrica nas nossas células. Pega-se numa célula velha e cansada, aplicam-se estes fatores e ela volta a ler o código como fazia no momento do nascimento. E já há empresas a fazer coisas assombrosas com isto. Completamente. Recolhem células da pele de um paciente adulto, aplicam este reset para as transformar nas chamadas células estaminais pluripotentes induzidas. Pluripotentes significa que são como uma tela em branco. Podem transformar-se em qualquer coisa. Sim, e a partir daí criam um clone embrionário do próprio paciente, literalmente o tamanho de uma ervilha. O objetivo é extrair células perfeitas com idade zero para regenerar órgãos envelhecidos do próprio paciente. Repara, questões éticas à parte, que obviamente são imensas, a engenharia pura por trás da criação desse embrião microscópico demonstra algo fundamental que muda o paradigma científico. Que a biologia é maleável. Exatamente. Os limites biológicos que a humanidade sempre considerou absolutos e inultrapassáveis são, na verdade, problemas de engenharia perfeitamente contornáveis. Se conseguimos forçar uma célula adulta a regressar a um estado primitivo e recomeçar do zero, provamos cabalmente que o envelhecimento não é uma via de sentido único e inexorável. É um processo reversível. Mas, claro, orquestrar este nível de manipulação celular numa máquina tão complexa como o corpo humano traz-nos um problema de escala colossal. Exatamente, porque aí esbarramos no limite absoluto do intelecto humano. Vamos colocar as coisas em perspectiva. Cada uma das nossas 40 bilhões de células realiza entre 1.000 milhões a 2.000 milhões de reações químicas por segundo. É um número astronómico. Um ser humano, por mais brilhante que seja, por mais anos que passe na Faculdade de Medicina, nunca conseguirá processar esta quantidade de informação em tempo real. É pura e simplesmente impossível. E perante isto, como é que um médico humano pode sequer tentar gerir a saúde de forma perfeita? A resposta curta é: não pode. É precisamente aqui que a inteligência artificial entra em cena para assumir o trabalho pesado. É a única forma de gerir a complexidade biológica. E aqui entra o AlphaFold, não é? Sem dúvida. O grande ponto de viragem nesta transição de poder analítico é o sistema AlphaFold, que redefiniu a biologia moderna com um prémio Nobel. Durante mais de meio século, prever como uma simples cadeia de aminoácidos se iria dobrar para formar uma proteína tridimensional era um dos problemas mais obscuros da biologia. E o AlphaFold resolveu isso. De uma sentada, conseguindo prever o dobramento de proteínas com precisão ao nível atômico. E nem ficaram por aí. O passo seguinte, o alfa-protel, já está a funcionar. E o que é que isso faz de diferente? Este sistema não se limita a olhar para o que existe na natureza. Ele permite conceber proteínas completamente inéditas, desenhadas de raiz no computador, como se fossem blocos de Lego moleculares. O objetivo é desenhar uma proteína específica que encaixa perfeitamente num vírus ou numa célula cancerígena para a bloquear. É literalmente programar o corpo humano como se fosse hardware. Mas espera, há uma camada ainda mais profunda nisto, que envolve computação quântica. Fala-se do trabalho de empresas como a Sandbox AQ, que estão a juntar IA com as leis da mecânica quântica. Sim, a aplicação prática disso é fascinante. É que eu confesso que quando ouço falar de mecânica quântica, penso logo nas aulas de física e não em medicina. Como é que simular o universo a nível quântico nos vai ajudar a curar o corpo humano? A ligação é extraordinária. Se pensarmos na forma como criamos medicamentos hoje, é um processo de tentativa e erro incrivelmente arcaico. Desenvolvemos uma molécula, testamos em cultura de células, depois em ratos, depois em macacos e finalmente em humanos. Demora anos a fio. Demora mais de uma década, custa milhares de milhões de euros e muitas vezes falha na última fase porque o fígado humano reage de forma diferente.
O que a Sandbox IQ e a simulação quântica propõem é o equivalente a um simulador de voo para a biologia. Ou seja, testar no computador antes da vida real. Exatamente. Ao utilizarmos as leis da mecânica quântica para criar modelos gigantes de simulação do universo físico, podemos simular o comportamento de cada átomo. No futuro muito próximo, poderemos desenhar um medicamento e testar os seus efeitos exatos numa célula humana 100% virtual. Sabemos imediatamente se funciona, sem a fase de tentativa e erro no mundo real. Isso muda tudo. E por falar nessa mudança de paradigma na medicina, há um detalhe chocante nos dados de Diamandis que é um autêntico murro no estômago. Mostra bem o quão reativa é a nossa medicina atual. Sim, os dados sobre rastreios. 70% dos cancros que acabam por ser fatais nunca são rastreados preventivamente. Estamos a falar de cancros do pâncreas, glioblastomas, cancros no fígado. Atualmente, o diagnóstico só chega quando os sintomas já são agudos. E aí o jogo muitas vezes já está perdido. Mas com os centros de diagnóstico geridos por IA, o cenário inverte-se por completo. Exato. A ideia é recolher quantidades absurdas de dados de uma pessoa saudável, mais de 200 gigabytes por paciente, através de ressonâncias magnéticas de corpo inteiro, análise genómica, microbioma. Nenhuma equipa médica conseguiria ler isto tudo num tempo útil, mas uma IA analisa isto em segundos. E consegue detectar um aneurisma oculto ou um cancro completamente assintomático, anos antes de ser um problema real. E a inovação não se resume a diagnósticos em hospitais gigantes, certo? Não, o hardware portátil está a sofrer a mesma revolução. O trabalho revolucionário de Mary Lou Jepsen, com a sua empresa OpenWater, é o exemplo perfeito. Ela pegou numa tecnologia que normalmente exigiria uma sala inteira de hospital E miniaturizou-a. miniaturizou-a para dispositivos incrivelmente baratos, do tamanho de um pequeno bloco. Utilizam luz infravermelha, holografia e ultrassons avançados. A aplicação prática: podes ter um destes dispositivos numa ambulância, colocar na cabeça de um paciente e diagnosticar um derrame cerebral de imediato a caminho do hospital. Poupar 10 minutos no AVC é a diferença entre uma recuperação total e danos cerebrais permanentes. E a tecnologia vai ainda mais longe no tratamento. Estão a desenvolver métodos para usar frequências de ressonância ultrassónica para destruir tumores cerebrais agressivos, como o glioblastoma. Ao emitir uma frequência específica, fazem com que as células cancerígenas entrem em ressonância e literalmente explodam, deixando o tecido saudável intacto. Isso é de uma precisão impressionante. Destruir o cancro através de frequências sonoras é brilhante. Mas eis onde isto fica realmente interessante e onde mudamos um pouco o rumo da nossa exploração. A transição rápida para a sociedade civil. Exato. Se vamos ter acesso à IA médica, reprogramação celular, ultrassons que explodem tumores, se vamos viver 120 ou 150 anos com perfeita saúde, surge uma questão muito prática. Quem é que vai fazer o trabalho árduo? Sim. Quem é que vai andar ao sol a construir estradas, a reparar telhados ou a consertar a canalização no meio da noite? A resposta para esta nova longevidade é a ascensão dos robôs humanoides. E os números que a indústria projeta para essa ascensão reconfiguram toda a economia global de uma forma que a maioria das pessoas ainda não interiorizou. A previsão é que existam cerca de 10 mil milhões de robôs humanoides até o ano de 2040. 10 mil milhões! Isso ultrapassa a população humana. Sim, em menos de 20 anos haverá mais robôs humanoides a caminhar pelo planeta do que nós. E a matemática da adoção em massa é imbatível. Custarão entre 20 mil e 30 mil dólares para comprar, Mais ou menos o preço de um carro utilitário. mas o verdadeiro modelo de negócio será o aluguer. As projeções indicam que poderemos alugar um robô avançado por cerca de 300 dólares por mês. Quando dividimos isto pelas horas do mês, estamos a falar de um custo de trabalho na ordem dos 40 cêntimos por hora. 40 cêntimos por hora. Eu tento imaginar o impacto disto na vida cotidiana. Imagina, são 3 da manhã, o cano debaixo do lava-loiças rebenta. Em vez de entrares em pânico e pagares uma fortuna a um canalizador de emergência no fim de semana, O robô trata disso. o robô lá de casa, que estava a carregar a bateria a um canto, vai buscar as ferramentas, repara a fuga em silêncio, limpa o chão e ainda te prepara o café para a manhã seguinte. Provavelmente a parte mais difícil vai ser convencer o cão da família a não ladrar para o robô à meia da noite. Sem dúvida. Mas, tal como os carros autónomos em algumas cidades, a adaptação inicial será bizarra. É verdade. Cruzarmos-nos com robôs humanoides a carregar caixas ou a configurar sistemas audiovisuais em casa vai causar estranheza.
Contudo, o cérebro humano adapta-se rapidamente. Em muito pouco tempo, a presença destes 10 mil milhões de trabalhadores passará a ser ignorada e vista como completamente normal. O que nos liberta recursos e tempo de forma massiva. E com a biologia resolvida e energia barata gerida por IA, introduzimos a última fronteira explorada nas nossas fontes, o cosmos. A expansão interplanetária, fortemente acelerada pelo fator Elon e pelo foguetão reutilizável Starship. A linha temporal esperada é muito organizada. A Lua primeiro, nos próximos 2 anos. Destaca-se a fascinante possibilidade de construir bases dentro de tubos de lava lunares. Em vez das cúpulas frágeis na superfície. Exatamente. Tubos selados e preenchidos com atmosfera. E como a gravidade é apenas 1/6 da terrestre, dentro dessa caverna selada, um ser humano poderia voar fisicamente pelo ar com asas artificiais. Espera! Bater os braços e levantar voo dentro de uma caverna lunar. É uma imagem incrivelmente poética. Mas a Lua é só o início. Segue-se Marte. E aí voltamos aos robôs, porque Marte será preparado previamente por exércitos de robôs óptimos antes de qualquer humano lá chegar. Preparam a casa antes de entrarmos. E depois, a visão a mais longo prazo. Cerca de 30 anos à frente, as colónias de O'Neill, estruturas cilíndricas gigantes em órbita espacial a rodar para gerar força centrífuga, simulando a gravidade. Permitem habitats climáticos perfeitos e, de forma interessante, a separação pacífica de populações com diferentes visões políticas. Bem, para resumir de forma cativante este quadro todo, a convergência da IA, medicina quântica, robótica e viagens espaciais não é um futuro distante. É uma onda de ruptura que irá transformar esta década nos novos loucos anos 20. O conselho primordial é manter a saúde no presente, não morrer de algo estúpido, limitando o consumo de açúcar e melhorando o sono. É apanhar o comboio da extensão da vida. E fecho com uma reflexão final que conecta tudo isto e deixa muito em que pensar. Força! Com robôs a fazerem todo o trabalho a 40 cêntimos a hora, com a IA a gerar abundância infinita, energia gratuita e cura para as doenças, e com a possibilidade de viver em mundos virtuais hiperrealistas. O que fará a humanidade a seguir? É a grande questão. Precisaremos nós, neurologicamente, de inventar desafios difíceis, sofrimento artificial ou obstáculos apenas para sentirmos a libertação de dopamina e mantermos o nosso propósito de vida? A verdadeira fronteira talvez não seja o espaço ou a biologia, mas descobrirmos como gerir a psicologia humana num mundo onde todos os problemas foram resolvidos pela máquina.